Então, mais um exemplo. Agora, também envolvendo a relação massa-mol, certo? Com o mesmo enunciado, só que agora ele mostra situações diferentes. Ele trabalha com moléculas diferentes. Ele trabalha com o oxigênio e com a água. Então, ele fala do acetileno, a mesma equação, a equação está balanceada, e ele diz: de acordo com a equação balanceada, informe qual a quantidade de massa de água. Então, ele está falando de quem? De água, certo? Então, ele quer saber qual vai ser a quantidade de massa de água. Se ele está falando em quantidade de massa de água, eu já sei que eu vou calcular essa quantidade de massa aqui. Obtida na combustão completa de 10 mols de gás oxigênio, certo? Então, ele está falando, lá na questão anterior, ele falava de acetileno e de gás carbônico. Aqui está falando de gás oxigênio e água. Ele diz que a quantidade de massa de água, então eu vou ter que ter a massa, o cálculo final vai ser em massa, não vai ser em mol que nem na outra questão. E aqui, ele diz que ele tem quantos mols de oxigênio? Tem 10 mols. Então, eu não preciso calcular a massa do oxigênio, tá? Eu vou deixar em mols, que no caso, né, mostrando aqui a relação, pela equação de mols, eu tenho 5 mols de oxigênio para 2 mols de água. E aí, né, vou calcular a massa de água mais uma vez. Lígia, por que tu vai calcular de água e não vai calcular de oxigênio? Porque a questão, ele quer a quantidade de massa de água. E para ter a unidade de gramas, aqui eu vou ter que calcular a massa dela. E como ele deu 10 mols, então eu tenho uma relação de massa com mol, certo? Deu 10 mols de oxigênio, então aqui eu não preciso no oxigênio calcular a sua massa. Eu faço só a repetição da quantidade de mols de oxigênio. Então, calculando aqui a massa de água, né? A massa do hidrogênio é 1 vezes a sua quantidade, que é 2, mais a massa do oxigênio é 16 vezes a sua quantidade, que é 1. Tu faz os cálculos, dá 18. Isso aqui é para quando você tem apenas uma única molécula, só que no caso tu tem quantas moléculas? Tem 2. Então, vai ser 18 vezes 2, que dá igual a 36. Certo? Então, aqui, nas relações eu vou ter 5 mols de oxigênio, porque é o que eu tenho na minha equação. Para quantos mols de água? Mol de água não, porque ele quer o resultado final em massa. Para quantas gramas de água? 36 gramas de água. De onde foi que surgiu isso? Do cálculo, tá? A massa dessa água aqui, dessa quantidade de água aqui, é 36 gramas. E por que aqui eu deixei 5 mols? Porque a questão me fala 10 mols de gás oxigênio e tem que ser unidade abaixo de unidade. Aí aqui, X, porque é o que eu vou encontrar, e aqui eu vou ter quantos mols de oxigênio? 10 mols, certo? Os termos de cima, o termo da equação, 5 mols de oxigênio para 36 gramas de água, porque no final ele quer saber de gramas. E aqui é os dados da questão, 10 mols de oxigênio para X, que é o que ele está lhe perguntando. Aí você cancela aqui, né, mol com mol, certo? Para eu ter no final a unidade de gramas. Tu vai fazer meu pelos extremos, certo? 5 vezes X, sempre coloca a variável antes da igualdade, facilitar na compreensão dos cálculos, igual a 10 vezes 36, né? Essa multiplicação dá 360, tu vai isolar a variável, aí tu vai dividir, o 5 vai estar multiplicando, desce dividindo, quando tu fizer essa divisão vai dar o valor de 72 gramas, ou seja, quando eu tenho 5 mols de oxigênio, quantos gramas de água se forma? 36 gramas. Agora, quando eu tenho 10 mols de oxigênio, aumentei aqui o quê? O seu dobro, né? Quanto é que eu vou ter aqui? 72 gramas, certo? Então, é isso, gente. Essa é a relação massa e mol. Observe os dados da questão. Se ele está pedindo a questão em gramas, mas ele te dá um valor em mol, tu já sabe que é a relação massa e mol. Todas as questões que eu passei para vocês, as 6 questões, é a relação massa e mol, certo? Então, vejam essas videoaulas, principalmente essas duas últimas, né? A terceira e a quarta videoaula.
Reveja as questões, qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Crie uma rotina de estudo. É muito complicado você estar estudando em casa. Eu compreendo isso demais, porque tem tudo para você fazer, você tem toda a liberdade de estar deitado, mas você precisa ter uma rotina, né? Eu quero parabenizar os alunos que assim que a gente manda atividade já estão com retorno às atividades, e aqueles que ainda não estão, é preciso estar. Certo? Nós não estamos de férias, não imaginar quando terminar isso aqui vão voltar tudo desde o início, de jeito nenhum. Nós estamos dando uma aula, as aulas estão sendo registradas, então vocês têm que correr atrás do prejuízo. E, por favor, permaneçam em casa.